A igreja pode se assentar. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Amém? Estou utilizando a versão NVI. Amém? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que também leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Senhor, a Tua palavra será pregada nesse momento, que o Senhor possa falar ao coração de cada filho seu que está ouvindo ou assistindo essa mensagem, através do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa confortar, consolar os nossos corações, que o Senhor possa nos exortar, ensinar através da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, se você observar o versículo 38 e o versículo 43, Jesus ele fala, ouviram o que foi dito. Para que nós possamos entender um pouquinho mais essa mensagem, você precisa entender que havia uma divisão naquele tempo de Jesus, sobre aquilo que estava escrito e aquilo que era dito. Aquilo que estava escrito, e quando Jesus citava as Escrituras, ele citava, está escrito que... E quando você vê Jesus aqui em outras passagens dizendo, ouviu o que foi dito, ele estava falando de uma tradição dos judeus. Então, por exemplo, se você pegar ali quando Jesus foi tentado pelo próprio Satanás, Satanás lançou as Escrituras para Jesus e Jesus combateu Satanás pelas Escrituras. Então ele disse, está escrito que... Então ele estava citando as Escrituras para combater a uma divergência ou uma distorção da própria Escritura. Só que aqui, como nós lemos nesses 2 versículos, e nessa mesma passagem, no Sermão do Monte, vai falar outras vezes dessa forma, vocês ouviram, ou ouvis o que foi dito. Aqui ele está falando de uma tradição que existia no meio do povo judeu. Para que nós possamos nos situar um pouquinho na história, você sabe que o povo judeu ele foi levado cativo à Babilônia e passou muitos anos lá, depois foram libertos, e aí começou o jugo romano sobre o povo. E enquanto eles estavam no cativeiro, até a forma deles falar foi mudada. Eles saíram de lá falando a língua do povo babilônico, que era o aramaico. Então você vai ver Jesus falando e pregando, ensinando o aramaico, que não era a língua materna. Até hoje eles usam essa língua, mas não é a língua materna dos hebreus. Então eles usam até hoje o aramaico, falando ali essa linguagem. E eles vieram com os costumes ali da Babilônia. Eles vieram com várias marcas do cativeiro. E a questão da lei que estava sendo ensinada pelos judeus e para os judeus, ela foi contaminada com esse cativeiro. Quando nós lemos aqui no versículo 38, ouvistes, ou vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso não está na Bíblia, irmãos. Isso não é bíblico. E isso também não está na lei judaica, porque a lei judaica deveria ser a lei que foi dada a Moisés lá no monte. Então o judeu ele segue as Escrituras e ele deveria estar seguindo aquilo que está na lei, mas ele não estava seguindo, ele estava aplicando outras coisas.
aquele evangelho, ou perdão, aquelas escrituras que os judeus seguiam já não era algo puro, não era algo simplesmente divino, já era uma escritura híbrida, com mistura humana ali naquela escritura. E Jesus, sabendo disso, ele vai combater. Então, essa questão que Jesus colocou aqui, olho por olho, dente por dente, essa é uma lei que foi criada lá no início da Babilônia. Lá no início da Babilônia, 1700 anos antes de Jesus, foi criada essa lei, que era uma forma de regulamentar a vingança. Porque antigamente era sem pé, sem cabeça. Você roubou uma espiga de milho na minha plantação, eu vou matar toda a sua família. E era isso que acontecia. Não existia lei para corrigir aquilo. Então essa lei foi criada mais precisamente ali por Hammurabi, o nome do rei que criou, que foi o mesmo fundador da Babilônia. E ele criou essa lei com uma média de 280 artigos, e dentre eles estava escrito dessa forma: se alguém te roubou, essa pessoa precisa compensar você. Só que se uma pessoa matou seu filho, você tem o direito de matar o filho dessa pessoa. É uma vingança controlada. E a palavra de Deus não tinha nada disso. As escrituras, por mais duras que elas fossem, ela não tinha dessa forma. Então, essa lei, por mais que pareça absurda, é uma lei que ainda abrandou aquilo que acontecia lá no passado. Olho por olho, dente por dente. Se você furar meu olho, eu tenho o direito de furar o seu olho. Se você quebrar meus dentes, eu tenho o direito de te dar um soco e quebrar seu dente. Se você matar meu filho, eu mato o seu filho. Porque antes era pior. E aí, vem todo esse contexto que eu acabei de dizer, do povo de Deus que foi levado cativo. Então ele sai do cativeiro já não somente com as escrituras em mente. Ele sai com coisas humanas colocadas ali por gentios, colocada por ímpios, por pessoas que não seguiam a lei de Deus. Os judeus seguem algo mais do que as escrituras, que é chamada a Torá. Os judeus seguem algo chamado Talmud, que são as tradições judaicas. E o Talmud para eles chega a ser tão importante quanto a própria lei, porque o Talmud é a interpretação da lei pelos rabinos mais importantes de Israel. Então essa tradição, ela já vem muito antes de Cristo e era ensinada de geração após geração, tradição, e quando você chega no tempo de Jesus, é isso que Jesus vai combater, a tradição dos judeus. Jesus, ele foi morto pelos nossos pecados no sentido espiritual da coisa, sim, ele foi morto por causa dos nossos pecados, era um plano de Deus que isso acontecesse, mas Jesus foi perseguido e morto pelos judeus por causa da tradição deles, porque Jesus queria que eles voltassem para a Torá, Jesus queria que eles voltassem para a lei e os profetas, e os judeus queriam continuar na tradição. Porque a tradição era mais cômodo, porque a tradição tinha elementos humanos e não mais somente a lei de Deus. E seguir ordens humanas é muito mais simples e valioso para eles do que seguir a ordem de Deus. Então era isso que Jesus combatia e foi isso que matou Jesus ali naquele tempo. Então Jesus, ele vem nesse contexto dizendo: você ouviu o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E aí ele começa a combater. A maioria das vezes que os fariseus chegavam diante de Jesus e falavam assim: vou experimentar ele, porque ele não vai conseguir sair dessa. Eu vou fazer isso porque essa é a nossa tradição. Então Jesus citava a palavra. Jesus, ele dava a palavra para eles e o que aconteceu? Nós precisamos matar este homem, porque ele está pregando heresia. Ele está falando coisa que não está na nossa lei. Só que os próprios doutores da lei haviam esquecido a lei que eles deveriam seguir e estavam seguindo a si mesmos. Nada diferente do nosso contexto atual, sim ou não? Nós temos o Evangelho, nós temos as Escrituras, mas nós temos um monte de elemento humano que torna essa Escritura não mais pura, agora torna uma Escritura manipulada para servir a uma causa humana, para servir a uma causa de si mesmo. São pessoas que não têm compromisso com a palavra, que às vezes até começou bem, às vezes começou com a intenção de pregar o Evangelho, mas aí o poder, a fama começou a subir as suas cabeças e agora eu não prego mais aquilo que está na Bíblia, agora eu vou pregar de uma forma que eu traga mais pessoas para a minha igreja. Eu vou pregar não mais para ganhar almas, mas para ganhar números. Nada diferente do nosso contexto. Se Jesus descesse nessa terra hoje para ser o nosso Salvador, ele seria morto da mesma forma. Da mesma forma, porque nós iríamos chamar ele de herege, nós chamaríamos ele de manipulador,
nós chamaríamos ele de tudo quanto é coisa, menos de Salvador e Senhor. Porque nada nos difere daqueles judeus que o crucificaram. Então nós precisamos entender esse contexto para que nós possamos tirar uma lição disso, um ensinamento muito grande de Jesus a respeito disso. Então, lendo aqui novamente, vocês ouviram que foi dito, olho por olho e dente por dente, no versículo 38. O 39, Jesus vai dizer, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Jesus ele está trazendo um ensinamento maior do que tudo aquilo que eles já tinham ouvido. Isso é uma lei humana que foi falado, eu posso, você me feriu, eu vou ferir você também, mas Jesus está falando outra coisa, está falando, se alguém te ferir, se alguém te bater na sua face, ofereça-lhe a outra. Jesus vai além disso. Vamos lá no versículo 40. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a sua capa. Só um parêntese, voltando aqui no 39, não resistam ao perverso, ou provavelmente a sua versão está, não resistam o mal, está falando não resistam à pessoa má, à pessoa perversa. Não contende com essa pessoa, não brigue com essa pessoa, não discuta com essa pessoa. Porque se você discute com a pessoa perversa, irmão, o que você vai ganhar com isso? Nada. Você não vai ganhar ela para Jesus, você não vai trazer ela para o seu lado, você só vai passar raiva. Você vai ficar desesperado porque a pessoa que é má, que é perversa, ela tem o coração tomado por isso, ela não vai mudar por simplesmente você brigar com essa pessoa. Você só tem a perder e nada a ganhar. Então a Bíblia, Jesus está ensinando, não contende com essa pessoa, não brigue com essa pessoa, porque não adianta nada. A pessoa que está dominada pelo mal, que está dominada por si mesmo, pelo seu ego, só existe uma solução para ela e se chama Jesus Cristo. Não é a nossa retórica, a nossa forma de falar, o nosso poder de persuasão que vai mudar essa pessoa. É o Evangelho. O Evangelho puro, simples, sem nada misturado. Aleluias. Então aqui, partindo então para o 40, se alguém quiser processá-lo, tirar-lhe a túnica, deixe que também leve a capa. Aqui Jesus ele está falando de algo valioso. Túnica é o que vai por baixo, capa é aquilo que vai por cima, e a capa era muito valiosa para os judeus, porque aquilo lá não só trazia um adorno para eles, mas era para livrá-los ou protegê-los do frio também. Era tão importante que lá na lei, lá em Levítico, está falando, se você deixar a sua capa como penhora, à noite você tinha o direito de pegar ela de novo, passar a noite com ela e depois devolvia para aquela pessoa a qual penhorou a capa para você. Porque ela é muito importante e valiosa para a pessoa. Então Jesus está falando de algo que valioso. Se alguém te pediu alguma coisa que talvez não tenha tanto valor para você, ofereça algo mais valioso. E aqui, querido, eu não quero te dar coisas materiais para pensar. Eu não quero que você pense nos bens que você tem quando você ouve essa palavra. Eu quero que você pense nas coisas espirituais que Deus colocou na sua vida. Eu quero que você pense nas coisas não tangíveis, nas coisas não palpáveis, nas coisas que são eternas. É isso que eu quero que você pense. Se alguém te pedir uma porção do Evangelho, irmão, dá o Evangelho todo para ele. Se alguém te pedir, irmão, alguma coisa assim, você fala assim, faz uma oração para mim. Eu não só farei uma oração, mas eu vou fazer uma campanha de oração para você. Aleluias. Eu não vou somente te dar 5 minutos da minha oração, mas eu vou dobrar o meu joelho de madrugada por você e vou clamar a Deus por sua vida. Se alguém te pedir um pouquinho do seu tempo para chorar no teu ombro, irmão, meu Deus do céu, você precisa acudir essa pessoa, você precisa dar colo se for preciso para essa pessoa. Porque aquilo que não é tangível é o que as pessoas mais precisam no mundo de hoje. Então se alguém te pede alguma coisa, irmão, ofereça-lhe mais. Porque se Deus colocou na sua mão é porque você pode dar. Entenda uma coisa, Deus nunca vai te dar algo que você não possa devolver para Ele. Abraão pede um filho para Deus e Deus dá um filho, mas depois Deus pede esse filho para Abraão e fala assim, vai lá, sobe no Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Abraão, ele não pensou 2 vezes, ele foi. Por quê? Porque Deus deu para Abraão aquilo que Abraão era capaz de devolver para ele. Deus não vai colocar nada na sua mão que você não seja capaz de abrir mão dessa coisa. Deus, eu quero muito, 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 tá? Você é capaz de abrir mão disso para mim? Não, então eu não te dou, você não é capaz de abrir mão. E muitas vezes o abrir mão não é devolver para o pai, é devolver para o seu irmão. Muitas vezes o devolver para Deus é fazer pelo seu irmão, é aquilo que nós estamos aprendendo na escola bíblica.
Quando você faz para o seu próximo, você está fazendo para Deus. Quando você cuida do seu irmão, você está cuidando das coisas de Deus. E enquanto você cuida das coisas de Deus aqui na terra, Deus ele cuida da sua vida e das suas coisas. Aleluias. Versículo 41 diz assim: se alguém forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. E aqui traz o título da mensagem, a 2ª milha. Repito que estavam vivendo num contexto ali de domínio de Roma. E os soldados romanos, eles tinham direito de pedir para qualquer pessoa carregar qualquer coisa por 1 milha. Se o soldado romano está carregando a armadura dele e falar, eu estou cansado de carregar essa armadura, ele chegava lá, Cleiton, pega isso aqui e carrega 1 milha para mim. Ah, mas isso aqui é pesado para mim, eu não estou perguntando, leva para mim 1 milha. Mas eu não quero levar. Aí é onde ele apanhava em um lado da face, e é quando Jesus anteriormente falou, ofereça-lhe a outra. Olha, pega essa cadeira para mim e anda 1 milha. 1 milha tinha em média de 1.600 metros. Caminhe 1.600 metros com essa cadeira para mim, porque eu não estou a fim de carregar. Só por isso. E aí é onde Jesus ensina, se alguém te mandar carregar a cadeira por 1 milha, vai 2 com ele. Ele não só mandava você levar, ele ia junto com você, porque ele tem que chegar. Ao final dessa milha, ele poderia ou ele carregar, ou pedir para outra pessoa carregar aquilo. Então ele estaria junto com você. Então é por isso que Jesus fala, vai com ele 2. Ele não está mandando você ir sozinho, está mandando você ir junto com ele. Então se alguém chega para você, Jair, se falar assim, ei, leva para mim isso aqui, vou sim, quer que eu carregue mais uma contigo? Jesus está ensinando que aquilo que é te mandado fazer, faça sempre a mais do que aquilo que é te mandado fazer. Ô, irmão, você pode lavar o banheiro masculino? Posso, pastor? Quer que eu lave o feminino também? Pastor, quer que eu ponha água aí também? Quer um cafezinho também, pastor? Sabe, irmão, fazer sempre mais, trazer sempre mais, mostrar sempre mais para as pessoas. Isso tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com a escola, tem a ver com a sua família. Ei, homens casados, deixa eu dar um ensinamento aqui para nós. A mulher pediu para você lavar a louça, não reclama não, lave, seca e guarda. Você vai amontoar brasas vivas na cabeça dela e mais tarde tu colhe, irmão. Não é assim, pastor? Faça sempre mais do que lhe é pedido. Nós precisamos entender que o Evangelho sempre vai pedir mais para a gente. O Evangelho vai exigir muito da gente. Por que o Evangelho vai exigir? Porque aqui no final do versículo você vê o próprio Jesus falando no versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Rapaz, como que pode ser perfeito nesse mundo imperfeito? Só através de Jesus Cristo. Só através do sangue de Jesus Cristo que nós podemos alcançar essa perfeição que Ele mesmo está ensinando aqui. Eu não estou falando de uma perfeição que você não peca mais, que você não tropeça mais. Não, eu estou falando de uma perfeição que está mais ligada ao arrependimento das coisas que você faz. Uma perfeição que está ligada à entrega que você faz para as pessoas. Porque quanto mais você se entrega para as pessoas, mais Deus vai te dar galardão naquele dia. Não adianta Deus me dar um talento e eu falar assim, Deus, eu entendo que o Senhor é um Deus, que o Senhor é um Deus que pode me punir por isso, então eu fiquei com medo, enterrei o talento que o Senhor me deu. Eu estou te devolvendo só o talento que o Senhor me deu. É aquilo que Ele me deu, eu devolvi, mas Deus não quer só que você devolva aquilo que Ele te deu. Ele quer que você trabalhe por aquilo que Ele te deu e multiplique aquilo que Ele te deu para entregar mais para Ele. O Evangelho vai te exigir, não é muita coisa que o Evangelho te exige, Ele te exige tudo. Tudo entregarei, diz a canção. Tem gente que fala assim, eu vou dar muito, eu vou dar o meu melhor. Deus não quer ser o melhor, não quer ser o muito, Ele quer tudo. Ele quer tudo. Se você não é capaz de dar tudo para Deus, não há razão de ser cristão. Porque não vai subir só uma parte sua para a eternidade. Não vai subir só uma parte de você. Não é só o seu coração que vai subir para o céu. Deus vai renovar esse seu corpo aí, essa carcaça velha, cheia de dor, cheia de problema. E Ele vai te levar para a glória com Ele por inteiro, por completo. Aleluias. Nós temos que entender, irmão, então, como eu disse, que o nosso contexto é o mesmo daquele tempo. É o mesmo. Com outros personagens, com tecnologia, mas é o mesmo. Nós vivemos num mundo
com pessoas presunçosas, cheias de si, pessoas impiedosas, pessoas que não olham mais para o próximo e olham somente para si mesmos. E pior de tudo é que isso está dentro da igreja. Assim como estava no meio dos judeus naquela época, está no meio da igreja. Como eu citei, para pastores que só pensam em si, só pensam em números, em valores, e não pensam mais no próximo. Nós estamos às vezes sentados do lado de pessoas que não olham mais para nós. Às vezes nós estamos passando por dificuldades grandes, e Deus até toca no coração do abençoado, mas ele se fecha e fala: não é problema meu, é problema da igreja, é problema do pastor. E você é o quê aqui dentro do templo? Você não é igreja junto comigo, junto com o pastor? Então é problema sim, senhor. O problema de um irmão, quando o seu dedinho dói, teu corpo inteiro sente. Se você chuta aqui da hack lá, né? Rapaz, como dói aquilo. Eu cortei meu dedo esses dias, trocando o sifão da minha pia, pastor. Tá doendo até agora, já faz acho que 5 dias. O danado está doendo até agora. E não dói só o dedão, está doendo assim, o braço todo. Por que isso acontece? Porque o teu corpo está todo ligado por juntas, medulas, nervos. Não tem como separar. Então a dor do teu irmão tem que ser a tua dor. A minha dor tem que ser a sua tem que ser a minha. E nós vamos para Cristo, nós vamos para aquele dia juntos, não é separado. Você sim é templo do Espírito Santo, mas você só é igreja quando você é um comigo. Se você não for um comigo, um com o pastor, um com o irmão, você não é igreja. Deus vem buscar uma noiva, não várias noivas. Aleluias. Então nós estamos vivendo esse contexto de pessoas más, e essa maldade entra dentro da igreja. Essa maldade contamina as pessoas, e as pessoas vêm lá de fora, e muitos líderes, muitos pastores já não falam mais para essas pessoas mudarem de vida, já não dá mais um evangelho puro, agora dá um evangelho híbrido, um evangelho fácil de se viver, e fala assim: não, peraí, não é bem assim. Deus te ama do jeito que você é, você pode ficar do jeito que você está, porque o que importa para Deus é o seu coração. Não é assim não, irmão. Deus quer trazer uma mudança para a sua vida, Deus quer trazer coisas novas para você. Ele tem o melhor para você a partir do momento que você tem o melhor para Ele. E o melhor que você pode dar para Deus é um coração amável, um coração que pode ser tratável, um coração que pode ser mudado. Não adianta eu chegar na igreja do jeito que eu estou, vou ficar do jeito que eu estou, vou morrer do jeito que eu estou, porque eu vou perecer. Deus quer uma mudança nas nossas vidas. E as igrejas hoje em dia, não a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo só aceita pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, mas as congregações, as instituições aceitam pessoas de qualquer jeito e manda que essas pessoas fiquem de qualquer jeito. Quando não manda, permite. Pode ficar do jeito que você quiser, não tem problema não. Você não é casado e fornica, não tem problema não. Vocês vão casar um dia, então Deus vai abençoar do mesmo jeito. O que é isso nas nossas igrejas? Olha, meu trabalho exige que às vezes eu conte alguma mentirinha ou outra. Sai do teu trabalho, irmão. Ah, mas eu vou ficar desempregado. Deus tem o melhor para você a partir do momento que você passa a ser o melhor para Ele. Qualquer lugar, qualquer instituição, qualquer trabalho, qualquer igreja, qualquer local que você esteja, qualquer relacionamento que você esteja, que faz ou permite que você vá contra a palavra e as diretrizes de Deus, não é de Deus para a sua vida. Um relacionamento abusivo, um relacionamento que faz com que você se afasta de Deus, não é relacionamento para você. Um trabalho que faça com que você minta, não é trabalho para você. Um trabalho que faz com que você sonegue imposto, não é um trabalho para você. Uma igreja que permite, irmão, que você não tenha uma mudança, ou que não prega mudança, que não prega um evangelho verdadeiro, não é igreja para você. O problema é que nós estamos acostumados com isso, como os fariseus estavam acostumados, como aquele povo estava acostumado a viver daquele jeito. Por quê? Porque eu aprendi assim, vou morrer assim. Eu fui ensinado a minha vida inteira desse jeito, por que eu tenho que mudar agora? Porque agora você está aprendendo a verdade, então muda enquanto ainda é tempo. Quantas vezes a gente tenta ensinar uma verdade simples dessa da palavra de Deus, e tem pessoas que se levantam e falam assim: mas eu não aprendi assim. Não é assim que eu aprendi, então eu não vou aceitar isso que você está ensinando. Irmão, pelo amor de Deus, lê a palavra de Deus. Não confia no que o Josias está pregando, confia no que a palavra de Deus está dizendo. Porque eu erro, eu posso errar, pastor erra, o seu líder erra, mas a palavra de Deus é inerrante, é imutável.
Então nós precisamos nos voltarmos para a palavra de Deus. E as igrejas hoje cheias de crentes impiedosos, assim como o mundo, cheio de crentes que não querem um compromisso com a palavra de Deus, crentes que são orgulhosos pelo que possuem, pelo que têm, pelo conhecimento que possuem. A igreja nunca foi tão rica, irmãos. A igreja nunca teve tanto dinheiro. A igreja nunca foi tão bem adornada como é hoje. Não tem ouro nas igrejas como tinha no templo de Salomão, mas as igrejas hoje têm o melhor som, o melhor instrumento, a melhor iluminação. Mas será que Deus está dentro dessas igrejas? A casca, irmão, de muitos crentes está para quebrar, está para cair a máscara de muita gente. Sabe, e a gente está preocupado com o que a gente vai fazer agora, ou o que a gente vai fazer amanhã, quando Deus está preocupado com a nossa salvação. Nós estamos preocupados com esse mundo, quando Deus quer que nós nos preocupemos com a eternidade. O problema é que nós estamos limitados com a nossa visão aqui na terra, e Deus está falando para nós essa noite: olhe lá na frente, olhe a eternidade. Aleluias. E aí a igreja sofre, pastor. Aí nós sofremos, nós aqui que eu digo, não nós que estamos aqui ou eu pregando, nós como igreja santa nesse mundo. Porque como eu já disse várias vezes, eu louvo a Deus pelo que é pregado nessa igreja, porque aqui se prega a verdade. E igrejas sérias como a nossa hoje, está sofrendo no mundo. Por quê? Porque que a gente às vezes olha para cá, uma igreja que cabe 500, 600 pessoas, tem 100 membros. Porque as pessoas querem oba-oba. Porque as pessoas querem bênçãos materiais, as pessoas querem prosperidade, as pessoas só estão visando aqui mundo, 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 e Deus está falando reino, 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 e nós não estamos dando conta disso. Aí as igrejas que buscam reino, as igrejas que estão focadas na pregação do evangelho têm sofrido. Mas a palavra de Deus para nós é: continuemos firmes. Continuemos firmes, porque a nossa vitória não é aqui nessa terra. A nossa vitória é lá na eternidade com o Papai do céu. Aleluias. Tá difícil, irmão? Faz assim, tá complicado, muito. Mas o nosso galardão está para chegar nas nossas mãos. Aquele que prometeu voltar, Ele vai voltar. Ele está às portas. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Você precisa oferecer a sua face. Você precisa oferecer a capa. Comece a caminhar mais uma milha com a pessoa que te ofendeu. E aqui a gente entra num ensinamento maior ainda, que é a respeito do perdão. Aí você pode falar: como é que eu posso andar com essa pessoa que me magoou? Como é que eu posso andar mais um pouco com essa pessoa que me feriu? Com essa pessoa que só vive me cutucando? Com essa pessoa que só vive querendo o meu mal? Como que eu posso andar com essa pessoa? Perdoando essa pessoa. Ah, irmão, mas ele não merece perdão. E você merecia? Quando você errou, você merecia perdão? Olha o que diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 32. Aleluias. Efésios 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Assim como Cristo perdoou em Cristo Jesus, irmão, nós não merecíamos perdão e Jesus nos perdoou. Entenda uma coisa, e de uma vez por todas: ninguém, absolutamente ninguém que precisa de perdão merece perdão. Eu não merecia perdão quando Jesus me salvou, e de fato, Jesus me salvou quando eu ainda era pecador. É assim que diz a palavra de Deus. Deus não esperou que nós chegássemos, ou que nós nascêssemos, pecássemos, para pedir perdão para Ele e falar assim: Deus me perdoa. Não, Ele enviou o Salvador desde antes da fundação do mundo para nos perdoar. Ele traçou o plano perfeito, que é a nossa salvação. Então, quando nós ainda éramos pecadores, Jesus nos salvou, ou seja, nós não merecíamos. Irmão, ninguém que pede perdão, ninguém que precisa de perdão é porque merece. Você perdoa não é porque a pessoa merece, você perdoa porque você precisa perdoar, porque o perdão não liberta somente a pessoa, o perdão liberta você. Você precisa perdoar o imperdoável nas pessoas, porque Cristo perdoou o imperdoável em você.
Aleluias. Você precisa perdoar o imperdoável nas pessoas, porque Cristo perdoou o imperdoável na sua vida. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. A pessoa não merece, ela fez isso, fez aquilo, você fez pior e Jesus te perdoou. Você errou e Cristo te perdoou, você errou e Cristo te dá a vida eterna. Por que você não perdoa? É momento de nós pararmos de olhar para tudo isso aqui e começar a olhar para a eternidade. Aleluias. Vai lá em Romanos no capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Outro ensinamento da palavra de Deus: não tenha o perdão como a sua vingança pessoal. Eu só vou perdoar aquela pessoa se ela vier até mim e se humilhar pedindo o meu perdão, aí eu perdoo ela. Eu só vou perdoar se ela vir aqui e chorar na minha frente e falar assim: me perdoa pelo que eu fiz, eu me arrependo. Eu acabei de citar que você foi perdoado mesmo antes de você pedir perdão. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz que Deus deu o Filho. Depois que vai dizer que para quem crê, o perdão precede o arrependimento. Você entende isso? O perdão que você tem que liberar para a pessoa que te feriu, ela precisa preceder, ou seja, precisa vir antes do próprio arrependimento daquela pessoa. Não tenha o perdão de ninguém como seu plano de vingança. Porque quando ele se humilhar na minha frente, aí eu vou ficar saciado. Você está sendo tão pecador quanto aquela pessoa. Quando essa pessoa se arrepender na minha frente, eu vou perdoar, mas antes eu vou falar umas boas verdades para essa pessoa. Não é assim que é o perdão que Deus quer que você tenha para as pessoas. Começa a perdoar antes dessa pessoa chegar até você. Quando essa pessoa chegar até você para te pedir perdão, se é que vai chegar, o seu coração já vai estar livre, leve e solto, irmão. Aleluias. Irmão, mas você está dizendo então que eu tenho que ter sangue de barata. Eu não tenho sangue de barata, eu não levo desaforo para casa. Não é isso que o mundo diz? Eu não levo desaforo para casa. Então que tipo de crente nós somos? Se nós vamos brigar com essas pessoas para não levar desaforo para casa. Eu não tenho sangue de barata. Irmão, você não tem sangue de barata, você tem o sangue do Cordeiro na sua vida. Aleluias. Eu não levo desaforo para casa, leva sim, irmão. Leva desaforo para sua casa, entra no teu quarto com ele, e aquele que te vê em secreto, ele te ouvirá. Aleluias. Sabe, nós temos que parar de brigar com as pessoas e achar que aquilo que eu faço vai fazer com que essas pessoas se acheguem a Deus, porque não vai. Essas pessoas só se achegarão a Deus se eu perdoar antes de chegar até mim. Se eu parar de brigar com aquele que é perverso, com aquele que é mau, e falar assim: eu vou levar isso para casa e vou falar com o papai do céu, porque não adianta eu falar com a pessoa. Esse é o ensinamento que Jesus está trazendo para as nossas vidas. Nós precisamos entender que se alguém precisar se vingar de alguma coisa, esse alguém é o próprio Deus. Paulo aqui em Romanos 12, ele está citando na verdade uma passagem lá de Deuteronômio, no capítulo 32 e o versículo 35, que diz assim, Deus falando: a mim pertence a vingança e a retribuição, no devido tempo os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Irmão, se alguém tiver que se vingar de alguma coisa, esse alguém é Deus. E a Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão de um Deus tremendo. Não pertence a você se irar, não pertence a você ficar brigando, não pertence a você ser impiedoso com as pessoas por causa do que as pessoas fazem com você. A tua parte é amar o teu próximo como a ti mesmo. A tua parte é caminhar a segunda milha com essa pessoa. Amém? Aleluias. Para finalizar, eu quero que você vá comigo lá em Gálatas no capítulo 5. Santo é o Senhor, aleluias. Gálatas no capítulo 5.
a partir do 26. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Nós vamos continuar essa leitura, mas um pouquinho mais da sua atenção. Às vezes a gente dá ouvido, a gente lê essa palavra e a gente só pega os pecados grandes, né? Ó, imoralidade sexual, isso aí é fruto da carne. Olha, orgias, isso é fruto da carne. Mas olha os pequenos, entre aspas: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, inveja. Às vezes a gente não quer olhar para essas coisas menores, a gente acha que é pequeno. E aí você fica alimentando ódio, você fica alimentando egoísmo, você fica alimentando inveja das pessoas, quando a própria Bíblia está falando isso é manifestação da sua carne. Isso são obras da sua carne. Então nós devemos olhar para a lei como um todo, nós devemos olhar isso como um todo, que até o mais simples, que a gente pensa que isso não vai causar ferida nenhuma em nós, isso pode ser justamente aquele gargalo nas nossas vidas, aquilo que está acabando com as nossas vidas, aquilo que está destruindo a tua vida pode ser algo pequeno. Porque a pedra grande, irmão, é fácil da gente desviar, mas aquelas pequenininhas que mais machucam o danado no nosso pé. Não é pedra grande que entra no seu sapato, é pedra pequena, e quando tu pisa, principalmente os mais pesados assim igual eu, como dói o nosso pé. Então nós precisamos ficar atentos com as coisas pequenas nas nossas vidas, porque às vezes é isso que está tirando a presença do Espírito Santo de nós. Continuando então, no versículo 21, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, ou algumas versões, longanimidade, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Paulo ele vem fechar esse ensinamento de Jesus com chave de ouro. E ele nos ensina, ele nos fala a respeito dos frutos do Espírito, que é algo que nós devemos cultivar na nossa vida. É algo que nós devemos buscar com paixão, com fervor, com amor nas nossas vidas. É justamente o fruto do Espírito Santo de Deus. Porque é somente isso que vai fortalecer o nosso espírito, que vai fortalecer a nossa alma para vencer a nossa carne. Volte lá em Romanos 12. Agora no versículo 20. Para nós fecharmos. Romanos 12, 20. Então Jesus vem falando a respeito, Paulo, vem falando a respeito da vingança, que de Deus é a vingança, e no versículo 20 ele vai dizer: ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Nós ensinamos isso na escola bíblica sobre o que é essas brasas vivas acumuladas ou colocadas na cabeça do teu inimigo. Nós estamos falando de colocar o Evangelho, de colocar o próprio Espírito Santo sobre a cabeça dessas pessoas. Lembra que eu falei lá atrás que não adianta você brigar com o perverso, não adianta discutir com o homem mau ou com aquele que está cheio de ódio, cheio de ira, cheio de contenda. Quando você faz de forma diferente do que aquilo que ele espera, quem está no controle da situação não é mais o homem mau, é você. Quando você age de forma diferente, você está mostrando para ela quem é que manda. Não, não é você que manda, quem manda é o Deus que está na sua vida.
Quando você começa a tratar essa pessoa de forma inesperada, ela começa a ver Cristo agindo na sua vida. Quando você faz ao contrário do que aquilo que ela esperava, ela começa a olhar para você de forma diferente. Quando você caminha segunda milha com a pessoa que não merece, ela fala, tem algo diferente nela, tem algo diferente nele e eu quero isso para a minha vida. Quando nós nos colocamos diante de Deus para viver a verdade do Evangelho, sem mancha, sabe? Um Evangelho sem adições, um Evangelho sem subtrações, um Evangelho puro, da forma que o Espírito Santo trouxe até os nossos dias. Nós começamos a entender e ver que tudo que nós possamos perder, porque a princípio, pastor, isso parece uma perda nas nossas vidas. Ter sangue de barata, levar desaforo para casa, ficar quieto quando eu tenho razão, ficar na minha quando eu poderia brigar, isso tudo parece perda aos nossos olhos, mas não é, irmão, fica tranquilo. Aquilo, o Evangelho, ou a pedagogia de Deus para as nossas vidas é, aquilo que eu perco aqui eu ganho lá. Aquilo que eu perdi aqui eu vou ganhar lá. Aquilo que eu não tive aqui eu terei lá. Aquilo que morreu para mim aqui, está vivo pela eternidade lá com meu Deus. Não considere perda aquilo que é somente palpável, aquilo que é corruptível nessa terra, porque o que Deus tem para nós são coisas incorruptíveis, são coisas eternas que homem não pode te dar e também não pode tirar de você. Que os nossos corações estejam diante de Deus, que a nossa mente esteja cativa a Deus para viver esse Evangelho. Fácil não é, é muito difícil, irmão. E como é difícil vivermos dessa forma. E como é difícil nós deixarmos as coisas para lá. E no 1 minuto que eu tenho, é mais difícil ainda deixar as coisas para lá das pessoas mais próximas de nós. Porque deixar para trás aquela fechada no trânsito é fácil. Deixar para trás aquilo que o chefe falou é muito fácil. Mas deixar para trás aquilo que pai falou, que mãe falou, que filho falou, aquilo que esposa ou esposo falou, isso é mais difícil. Mas é justamente nessas coisas que Deus quer que você mude. É justamente nessas coisas que Deus quer te libertar. Que você seja uma pessoa melhor para as pessoas mais próximas de você. Porque elas também precisam de brasas vivas sobre a cabeça delas. Se coloque de pé, por favor. Senhor Deus, a Tua palavra foi pregada, Deus. Nós sabemos que é muito difícil, Senhor, ser cristãos verdadeiros nesse mundo, mas é isso que nós te pedimos nesse momento. Faça de nós verdadeiros adoradores, faça de nós verdadeiros cristãos, faça de nós, Pai, pessoas melhores para o Senhor, e que tudo aquilo que nós consideramos como perda aqui nessa terra, Senhor, nós possamos entender que diante do Senhor é um ganho, porque tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos nós temos que devolver, tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas nós temos que consagrar ao Senhor. Ajuda-nos nisso, Espírito Santo, nos ajuda a sermos pessoas melhores, a sermos cristãos melhores, a sermos uns cidadãos melhores nesse mundo corrompido, que nós possamos ser verdadeiros, Pai, onde quer que estejamos, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Meu Deus, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, Pai, que nós possamos, como Paulo disse, Pai, dizer, a Tua graça nos basta, Deus, e é somente disso que nós precisamos nesse mundo, para conseguirmos, Pai, caminhar junto com o Senhor, a Tua graça, Pai, nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que isso se concretize em nós, para que o Teu Espírito dê forma, Pai, a essa palavra em nossas vidas e nos conforme a Tua imagem e semelhança. Meu Deus, é em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Deus abençoe, vão em paz, uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.